Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao PI Fora da Caixa, o seu canal da propriedade intelectual. Meu nome é Sheila, sou paraense e mestre em propriedade intelectual e hoje eu venho falar para vocês sobre o que é a indicação geográfica. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na vinheta, aproveita para se inscrever no canal que a gente já volta. Então, o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o conceito da indicação geográfica, o que é indicação geográfica, e a gente vai falar sobre os tipos de indicação geográfica que a gente tem aqui no Brasil. Bom, então, no primeiro momento, é interessante a gente entender que a indicação geográfica, ela é um sinal distintivo, né? É um signo que identifica um produto ou, no caso, um serviço, porque o Brasil também tem indicação geográfica para serviço, em razão da sua origem geográfica. Então, as indicações geográficas, elas vão incorporar atributos como reputação, fatores naturais, humanos, que vão proporcionar aos produtos ou serviços características próprias que vão traduzir ali um pouco da cultura, um pouco da identidade, né, de um determinado espaço geográfico, como, por exemplo, Tomé-Açu, como, por exemplo, Bragança, como, por exemplo, Marajó, ou como, por exemplo, ainda Andiramaral, né, que são exemplos de indicações geográficas paraenses. E o conceito de indicação geográfica, ao longo do tempo, quando a gente vai pensando em história, né, ele foi sendo construído com essa ideia de buscar proteção, né, de buscar proteção quando se observava que existiam produtos de determinadas áreas geográficas que apresentavam características específicas, né, como, por exemplo, o vinho do Porto, que tinha uma característica específica, peculiar e, consequentemente, um valor agregado mais alto, começava a sofrer alvo de falsificações, né? Então começavam a ser comercializados outros vinhos que não eram do Porto, dizendo ser do Porto. Então toda vez que a gente visualiza na sociedade problemas, conflitos, nós vamos buscar uma lei para tentar solucionar, para que a gente consiga viver em harmonia. Seja numa sociedade pequena como um condomínio, por exemplo, que a gente tem as nossas normas de convívio, do vizinho tem que fazer barulho em horário tal, que domingo não pode fazer barulho, horário da mudança, horário que pode usar determinado elevador para fazer algum tipo de serviço, e essas regras todas, seja num âmbito pequeno como num condomínio, ou em relações comerciais, em âmbito nacional, nós vamos observar que primeiro existe o conflito e a partir do conflito existe a necessidade da criação de uma lei para que a gente consiga viver em harmonia na sociedade. Com a indicação geográfica não foi diferente. Lá em idos de 1700, o Marquês de Pombal viu a história acontecendo do vinho do Porto estar sendo vendido que não era do Porto, e o mercado de produção de vinho português estava sofrendo um prejuízo, né? Porque tinham outros vinhos mais baratos que não eram do Porto, que estavam sendo vendidos, e o do Porto a galera não tava comercializando da mesma forma. Então estava existindo um prejuízo. E aí esse é um dos exemplos mais antigos, né, de uso inadequado de uma evocação de origem, né, em relação ao Porto, e que ele é famosão até hoje. A gente vê falar sobre o vinho do Porto aqui no Brasil, né? É uma indicação geográfica que é considerada historicamente como a primeira indicação geográfica oficialmente no mundo, né? Então existem outras referências de produtos com indicação geográfica, mas na história, em termos de lei, em termos de marco temporal, é considerado o vinho do Porto. E esses fatos, eles acabam acarretando a necessidade de uso de sinais distintivos em produtos visando a essa comprovação da sua autenticidade, visando resguardar o consumidor de que ele vai estar consumindo, né, um produto autêntico, um produto que realmente é daquela origem. Então, dessa forma, o intuito de criar uma norma, de criar uma lei e
sanções, punições, né? Porque a lei, ela vai igual a história do condomínio. No condomínio, olha, a regra é essa. Se você não fizer isso aqui, multa, sanção, advertência, né? Então tem os regramentos. Da mesma forma, no caso das sanções, quando a gente está falando de infração de uma lei, né? Então existem as sanções para tentar combater essa concorrência desleal, né? Essa fraude, né? Surgir, né? Ver surgir, né? Esse arcabouço jurídico relacionado à proteção das indicações geográficas. E aqui no Brasil, nós temos dois tipos de indicação geográfica. Nós temos a indicação de procedência e nós temos a indicação geográfica do tipo denominação de origem. A indicação de procedência, ela está relacionada com a fama, com o produto ter se tornado famoso, com o produto ter se tornado conhecido, oriundo daquela região. E já em relação à denominação de origem, já são características devidas ali àquele meio geográfico que fez com que aquele produto ele fosse característico. Então, um nome geográfico, né, do país, da cidade, da região, da localidade, do território, que vai designar o produto cujas qualidades ou características se devam aquele local geográfico e também que pode vir a ser fatores humanos. E aí eu vou dar dois exemplos para vocês. Uma indicação de procedência que é famosa aqui no estado do Pará é a farinha de Bragança. A farinha de Bragança, ela é uma farinha que ela tem um diferencial, ela é mais crocante, ela é mais saborosa, ela é mais gostosa, ela é definitivamente a melhor farinha do mundo. E quem está falando isso para você é uma paraense, lembrando que o estado do Pará é o maior produtor de mandioca do Brasil, então a gente entende de mandioca, a gente entende de farinha, e quando a gente está falando que a nossa farinha é muito boa, a farinha de Bragança, ela realmente é muito boa. E fruto dessa fama, fruto dessa notoriedade que Bragança possui, que a farinha de Bragança possui, foi pleiteado junto ao INPI o reconhecimento dessa indicação geográfica do tipo indicação de procedência. Já no caso da denominação de origem, eu quero trazer um exemplo para vocês que está relacionado com a terra indígena Andiramaral, que é uma terra indígena que tem uma produção de guaraná, eles produzem guaraná. Só que o guaraná deles, diferente da farinha de Bragança, não é um guaraná famoso, e sim ele possui características humanas, principalmente, de saber fazer, na produção ali do grão do guaraná, em que ele é feito na terra indígena Andiramaral, né, em fornos de barro, pelos indígenas Sateré-Maués, e o processo de defumação, de aromatização, de conservação do grão seco, que deve respeitar o critério dele ser descascado, moído, apresentar uma baixa umidade, o aroma seco, uma cor variável. Então, quando a gente visualiza que existem características relacionadas a clima, a solo, a fatores humanos, ao saber fazer, nós estamos diante de uma denominação de origem. Quando a gente está visualizando que é uma questão de fama, de notoriedade, a gente vai visualizar uma indicação de procedência, tá? E aí, eu não posso deixar de falar, até porque eu tô com uma camisa marajoara, eu não posso deixar de falar na indicação geográfica Marajó. O Marajó, ela tem uma cara, né? O Marajó ele tem uma cara, a cara do búfalo, né? Por onde você andar no Marajó, né, você vai ver búfalos andando. Inclusive, eu estava lá um dia desse e olha o que aconteceu. Em Soure, olha quem tá aqui na sombra. Pegando uma sombra. Dando uma descansada. Na boa, na manha. Olha aí. Olha aí. É assim, você tá andando pela rua e de repente você cruza com um búfalo que tá ali de boa, né?
na sombra ali, comendo um matinho ali na dele. E isso é muito normal, isso é muito comum. É tão comum, isso é tão característico, isso é tão parte ali da cultura, que todas as embalagens de queijo, elas fazem referência ao búfalo nas suas embalagens, como essa aqui, ou como essa aqui, ou ainda como essa aqui, ou ainda essa. E aí você vai observar que o queijo do Marajó, ele já vem muito antes dele receber o signo, o reconhecimento do INPI, né, e poder usar o seu signo distintivo. Ele já vem trazendo uma característica muito peculiar que faz referência à origem, que é o búfalo, né? Então isso é uma coisa muito interessante que eu queria dividir isso com vocês. Se vocês gostaram dessa camisa e vocês tiverem interesse em adquirir uma camisa dessa, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo nas descrições da lojinha que vende essa camisa e outras camisas. São camisas que são feitas por pessoas que moram no Marajó, que fazem com grafismos marajoaras, e essa daqui eu achei bem bonita, eu comprei ela outro dia e eu acho que vale muito a pena conhecer o trabalho deles, a lojinha deles no Instagram e fazer pedido, eles entregam para o Brasil inteiro. Então vou ficando por aqui, muito obrigada, tchau, tchau.